Muito boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer a Manoli pelo convite para poder estar aqui mais uma vez falando nisso que já se tornou tradicional nos congressos, tanto brasileiro quanto da SOCESP, o Sarau da Manoli. Eu tenho sido gentilmente convidado sempre para vir falar com vocês. O tema que me foi solicitado falar foi esse, foi o que é que há de mais atual em ressuscitação cardiopulmonar. Ressuscitação cardiopulmonar em 2023, o estado da arte. Eu sou Gilson Feitosa Filho, eu sou cardiologista baiano, professor, e eu atuo bastante na área de ciência mesmo. Eu gosto demais desse tema de ressuscitação cardiopulmonar, onde eu sou instrutor e diretor de cursos de ACLS e discuto muito evidências sobre isso com o grupo do ILCOR. Bom, primeiro eu acho que vale a pena citar um pouquinho como é que é construído isso aqui. Como é que é construída a ciência da ressuscitação cardiopulmonar. A gente tem um documento chamado Consensus on Science and Treatment, COSTR, que é feito pelo ILCOR, com pesquisadores escolhidos do mundo inteiro, especialmente Estados Unidos e Europa, para escrever revisões temáticas sobre perguntas muito específicas. E daí se constrói esse documento, que é um documento, sinceramente, muito chato de ser lido, porque é muito somente revisão sistemática, revisão sistemática, revisão sistemática. E a partir disso, um comitê de cada lugar, de cada região, escreve o guideline, que é muito mais palatável. Então assim sai o guideline americano, o guideline europeu, o guideline de vários lugares, inclusive a diretriz brasileira. A partir do guideline americano é que se constrói um texto que busca ser muito didático, até repetitivo, com finalidade didática, que é para poder fazer o curso que a gente conhece, todos nós conhecemos, o curso de ACLS, Advanced Cardiac Life Support. O curso ACLS é feito a partir das evidências do ILCOR que geraram a diretriz americana de ressuscitação de emergências cardiovasculares. Para entender como é que funciona isso do ILCOR, cada pergunta daquelas que a gente faz durante um atendimento de ressuscitação cardiopulmonar, então, senhor, não responde, aí você, o cara ajuda, volta a checar pulso, 5 a 10 segundos checando pulso, não tem pulso, 32. Peraí, por que 5 a 10 segundos checando pulso? Por que não 20 segundos? Por que não 3 segundos? Vai fazer 32. Peraí, por que 32? Por que não 50 para 1? Por que não 10 para 2? E cada pergunta dessa é respondida por 2 pesquisadores diferentes, treinados em revisão sistemática, necessariamente de continentes diferentes. E se eles vão fazer a revisão sistemática, cada um fazendo a sua, se eles chegarem à mesma conclusão, é porque aquele deve ser o caminho. E é assim que é construído todo o algoritmo de ressuscitação cardiopulmonar, a partir de perguntas e revisões sistemáticas sempre aos pares. Eu tive a chance de participar de uma dessas revisões temáticas, de uma dessas diretrizes do ILCOR. Nesse caso aqui, uma das perguntas foi essa, sempre no formato PICOT, e a gente sempre pega pelo PICOT e responde essas perguntas. Isso resultou, no final, na publicação da diretriz, que eu, com muito orgulho, faço parte, dessa da American Heart de 2010, e assim, só para vocês entenderem como é construído exatamente essa ciência. O que nós vamos discutir aqui é como é a ressuscitação cardiopulmonar em 2023. Em 2023, a gente está se baseando no que foi construído de material publicado pela American Heart em 2020, que é essa diretriz aqui, a diretriz americana de CPR e emergências cardiovasculares. Para isso, uma rápida revisão de como foram essas diretrizes. Percebam que somente 1% do que foi trazido como recomendação das diretrizes eram baseados em nível de evidência A, ou seja, um ensaio clínico randomizado. É muito difícil fazer estudo em emergências cardiovasculares, especialmente em ressuscitação cardiopulmonar. E aí, por isso, somente 1%, e eu quero inclusive lembrar que nesse 1%, muita coisa aqui foi ensaio clínico randomizado mostrando, por exemplo, hipotermia terapêutica. E a gente sabe o quanto é criticável, o quanto são criticados esses estudos. Então, ainda que seja 1% de nível de evidência A, é tão difícil fazer pesquisa em ressuscitação cardiopulmonar que ainda assim, essas evidências, as melhores possíveis, são criticáveis.
E assim, se a gente começar uma revisão muito rápida aqui, como é que é a ressuscitação cardiopulmonar hoje, é o seguinte. O paciente chega, eu vou começar a fazer. Senhor, não responde, aí você, eu quero ajuda, volta a checar pulso, não tem pulso, começa a compressão, 32, 32, 32. Chegou o material de suporte avançado, você vai já oferecer oxigênio e colocar o desfibrilador sobre o peito. Colocou o desfibrilador, você vai descobrir se é fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, ou se é uma assistolia ou uma ESP. Esse é um divisor de águas. Em sendo uma fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, a gente vai administrar o choque. O choque, carga máxima, né, 360 joules ou, se for bifásico, 200 joules, ou depende qual é o tipo de curva do desfibrilador, e fazer a reanimação por 2 minutos. Fazendo essa reanimação de 2 minutos, vejam que esse algoritmo coloca assim, pegar o acesso intravenoso ou intraósseo. Depois de 2 minutos, vai olhar o ritmo de novo. Olhou o ritmo, é um ritmo chocável ainda? Ok. Faz outro choque, carga máxima, e aí sim administra epinefrina de 3 a 5 minutos. A cada 3 a 5 minutos, ou seja, a cada 2 ciclos. E considerar pegar uma via aérea avançada, colocar uma capnografia, etc. E a cada 2 minutos, eu vou fazer choque e vou fazer uma próxima droga. A primeira foi a adrenalina, a próxima será a amidarona 300mg, a próxima será a adrenalina de novo, a próxima será a amidarona 150mg, a próxima será a adrenalina de novo, e não há evidência para nada depois disso. O que a gente vai acabar fazendo é adrenalina, nada depois disso. Percebam um detalhe que eu vou comentar daqui a pouco. Vejam que eu dou 2 choques antes de fazer a epinefrina nesse algoritmo da FV-TV. Isso é um pouquinho diferente, eu já explico por quê. Isso é um pouquinho diferente do algoritmo da assistolia e da ESP. Na assistolia e na ESP, você vai fazer epinefrina já de cara. Pegou o acesso, já faz epinefrina. Pegou o acesso, faz epinefrina. Inclusive tem a ZAP, as soon as possible. Quanto antes puder, você faz essa epinefrina. E aí começa a ressuscitação, faz essa epinefrina, pega a via aérea se for necessário, necessário. E aí, olha de novo, o ritmo continua sendo não chocável, segue a RCP e mais 2 minutos. Trata causas reversíveis. E segue para ver, daqui a 2 minutos, olha de novo o monitor para ver se é um ritmo chocável. E por aí vai, fica nesse ciclo. Percebam a diferença de que na ESP e na assistolia, pegou acesso venoso, faz adrenalina. Na FV e na TV, pegou acesso venoso, o algoritmo pede para esperar mais um ciclo para poder fazer adrenalina. Por que isso? Isso é curioso, é um motivo tão simples. Foi visto num grande banco de dados que quanto antes você faz a epinefrina na ESP, maior a chance de retorno à circulação espontânea. Isso é banco de dados. Quanto antes você faz adrenalina na sistolia, maior a chance de retorno à circulação espontânea. Mas essa relação não foi vista na FV-TV. Não há essa relação de que quanto antes você fizer na FV-TV, maior a chance de retorno à circulação espontânea. Então, mas também não foi pior. Então, somente para ser diferente e para mostrar que é importantíssimo na ESP e na assistolia, mas não é tão importante na FV-TV, foi deixado para o segundo ciclo. Se alguém me perguntar, está errado fazer no primeiro? Não, não está. Está errado fazer no terceiro? Não, não está. Mas o algoritmo, para que ficasse diferente e mostrasse a prioridade na ESP e na assistolia, ele colocou no segundo. Só por isso. É só esse o motivo. Pode passar? E aqui estão as 10 causas, 5H, 5Ts, que vale a pena ter de cor para poder verbalizar, inclusive durante o atendimento, para você identificar qual é a causa reversível. É claro que existem muito mais causas do que essas 10 aqui, mas essas são didáticas, fáceis de decorar, porque tem o formato, né? Hipóxia, hipovolemia, hipocalemia, acidose, hipotermia. Trombose coronária, TEP, tóxicos, tensão no tórax, tamponamento cardíaco. Pronto, memorizou essas 10, na hora é só verbalizar e ver se tem algum deles para poder tratar. Lembrar que todos eles são tratados durante a parada. Eventualmente alguém me pergunta assim, poxa, e um tamponamento cardíaco é tratado durante a parada? Sim, com toda certeza. Tamponamento é tratado durante a parada. Você vai fazer a compressão, limpa o lugar, prepara para colocar a agulha com gelco e aí diz assim, para um pouquinho a compressão, parou, aí faz a punção de Marfan, tira quando vier líquido, você segue o gelco, tira a agulha e tira 20 ml, não precisa mais do que isso. Tira 20 ml e fecha, não vai dar ponto, você vai simplesmente segurar com a mão para poder outra pessoa voltar a comprimir. O importante é que mantenha a compressão a maior parte do tempo.
e não perca muito tempo nessa atitude. As duas únicas que não são tratadas durante a parada, ainda por falta de evidência, a gente pode discutir um pouquinho isso adiante, se quiserem, porque existem estudos sobre isso, é infarto, que é a principal causa de todas, e TEP. Nessas duas condições, a gente segue o atendimento, segue a RCP, e quando voltar a ter pulso, aí sim, a gente vai tratar o infarto TEP com fibrinólise, no infarto pode ser para angioplastia, etc. Mas não se faz trombólise durante a parada. Até porque o que você conhece de trombólise durante a parada, você tem uma dose adequada de tenecteplase, alteplase, streptokinase, que foi pensada no paciente com a circulação normal. Então, quando você pensa em meia-vida, volume de distribuição, é num paciente com circulação normal. Alguém que está fazendo compressão está circulando só aqui. Não está circulando nada nos braços, não está circulando nada nas pernas. Então, você não sabe exatamente qual é o volume de distribuição, você não sabe qual é a dose. A chance de você fazer uma dose a mais é grande. Se você tentar artificialmente diminuir a dose, você não sabe se está fazendo a dose certa. Então, não se faz tratamento até esse momento, durante a parada, nessas duas condições. Você faz depois que volta. Pode passar. E aí, ok, meu paciente voltou pulso. Voltou pulso, a gente vai ter agora os cuidados pós-parada, e essa diretriz trouxe especificamente um algoritmo para cuidados pós-parada. Voltou pulso, eu vou checar a pressão, vou checar, tem pulso, vou olhar a pressão. Quem tem pressão, eu vou olhar também o pulmão para tomar uma decisão sobre como tratar essa pressão. Então, se o paciente ainda não foi intubado e está comatoso, é hora de pensar em intubar esse paciente precocemente. Eu vou manejar para deixar em 10 ventilações por minuto, uma saturação de 92 a 98%, uma PaCO2 de 35 a 45, e no início você pode se basear pela PET-CO2, guiar para que a pressão arterial sistólica seja maior que 90 e a PA média maior que 65. Vou obter logo um eletro, e nesse eletro eu quero saber se ele tem um supra-ST ou se ele não tem um supra-ST. Porque se ele tem um supra-ST, eu vou precisar levar ele imediatamente para hemodinâmica. Se ele não tem um supra-ST, isso não é necessariamente uma obrigação de fazer imediatamente. A gente já vai conversar sobre isso. Se ele está comatoso, eu vou fazer o controle da temperatura. A recomendação nessa diretriz aqui é de 32 a 36 graus. Eu vou obter uma tomografia, monitorizar pelo EEG e fazer cuidados específicos de um paciente de terapia intensiva. Bom, fiz um resumo muito rápido do que é o ACLS nesse momento. Mas eu quero mais, já que eu estou falando de ressuscitação cardiopulmonar em 2023, eu preciso dizer para vocês que essas diretrizes, elas são publicadas a cada 5 anos, mas a cada ano o ILCOR, hoje em dia, está liberando alguns worksheets de revisões temáticas de temas específicos a cada ano, anualmente, de modo que eles lançam perguntas, 2 pesquisadores de dependência procuram e trazem uma resposta a cada ano. Então já existem algumas recomendações por worksheet, não por diretriz ainda, de 2021. Já existe 2022. Vamos ver o que é que fala sobre isso? Pode passar. Então, aqui estão as publicações do ILCOR. Isso aqui é acessível, está gratuitamente para quem quiser ver. Pode passar. E aí, especificamente em 2022, que é esse ano, foram trazidas perguntas sobre essas questões. E eu vou enfatizar aqui o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. Não vou falar sobre pediatria aqui, tá? Pode passar. Então, por exemplo, aqui estão algumas perguntas que mereceram uma revisão sistemática para esse ano, que foram publicadas esse ano, sobre suporte básico de vida. Então, vale a pena fazer técnica de ventilação passiva? Vale a pena, deve ser minimizadas as pausas de que forma durante a compressão torácica? Vale a pena tentar fazer compressão, ressuscitação cardiopulmonar durante o transporte de paciente? É melhor fazer o CAB ou o ABC em pacientes afogados? Afogados, o motivo foi hipóxia. É melhor fazer o CAB ou fazer o ABC? Então vejam que são várias perguntas interessantes que cada uma delas merecia uma revisão sistemática. Pode passar mais um? Já passou, né? Essa é uma lista que se segue também de revisão sistemática de várias coisas aqui que são investigadas. Pode passar mais um? E aqui as perguntas que foram endereçadas sobre o suporte avançado de vida. Então, novamente, um tema polêmico, esse controle da temperatura. O POCUS vale a pena durante a parada cardíaca? A vasopressina e corticoide durante a parada cardíaca? Angiografcate pós-RCP, etc.
Então, tudo isso recebeu revisão em 2022. Pode passar mais um? E em 2021, outras perguntas foram respondidas. E aqui eu trago novamente a lista de 2021, pode passar. São essas perguntas aqui sobre o suporte básico de vida. Então, por exemplo, lá em cima, o tempo do ciclo. Deve ser de 2 minutos? Será que não é melhor fazer 3 minutos, não, de ciclo? Será que não é melhor fazer 1 minuto de ciclo? Isso foi respondido por revisão sistemática. Vale a pena ter 10 nos lugares? O que é que existe de evidência exatamente sobre isso? A checagem de circulação durante o suporte básico de vida. Qual é a melhor forma de ser feito? Será que é realmente melhor palpar a carótida? E por aí vai. E são revisões temáticas que vocês já entenderam, que são perguntas chaves durante um pedacinho do algoritmo que é respondido por 2 pessoas independentes. Pode passar mais um? E sobre o suporte avançado de vida, foram essas perguntas que foram respondidas. Novamente sobre CAT, RCP em posição prona, que foi uma coisa que aconteceu durante a Covid. Será que tem estudo mostrando realmente isso? E etc. Muitas coisas que foram investigadas aqui. Pode passar? E aí, pessoal, eu peguei tudo isso em 2021 e 2022. Entendam que a maioria das coisas não mudou. Porque é muito difícil fazer pesquisa em ressuscitação cardiopulmonar. Então, a maioria dessas coisas todas que eu mostrei para vocês não mudou em relação ao que a gente conhece já. Eu só trago aqui para vocês alguns tópicos que eu vou mostrar que mudaram, que provavelmente vão impactar na próxima diretriz, porque eles já trazem recomendações diferentes. Então, por exemplo, vamos só, monitorizar a fração de compressão foi uma coisa que se mostrou benéfica. O que é isso? Qual o percentual do tempo que o paciente está parado, que você está com a mão de fato fazendo compressão? Você para de fazer a compressão na hora do choque. Alguns lugares ainda param na hora de fazer ventilação. Para na hora de mudar quem está comprimindo. Então, essas pequenas perdas devem ser minimizadas o que for possível. E aí há uma recomendação formal, por causa de um estudo, que deve ser maior que 60%. Eu, particularmente, eu acho que tem que ser muito mais do que 60%. Mas monitorizar essa fração é importante, porque às vezes a gente fica na ideia de que está fazendo e não está. Tem que medir. Mais um. Outra coisa é o afogamento. O afogamento, eles fizeram uma grande revisão temática e encontraram o seguinte: é melhor que o profissional de saúde faça o ABC. Primeiro abrir a via aérea, ventilar e depois começar a compressão torácica se o motivo foi afogamento. Agora, para o leigo, não vamos complicar. O leigo tem que aprender uma forma só. E é melhor que o leigo aprenda o que vai funcionar na imensa maioria dos casos, que é o CAB. Então, para o leigo, é começar a compressão e depois abrir via aérea e ventilar. Para o profissional de saúde, se for afogamento, fazer o ABC. Mais um. Não iniciar medidas de controle direcional de temperatura no pré-hospitalar. Então, aquela história de controlar a temperatura o quanto antes, sim, a gente vai controlar a temperatura, mas não precisa ser no pré-hospitalar. E um detalhe, os estudos, se vocês forem buscar o assunto, os estudos são muito controversos nessa área. Vocês vão encontrar estudos mostrando benefício, estudos não mostrando benefício, e é muito controversa essa área de controle de temperatura. O que está definitivamente assentado é que a temperatura tem que ser menor do que 37,5 nas primeiras 24 horas. Isso é o que está assentado. Isso ninguém discute. 37, não pode ser maior que 37,5. E a forma de controlar isso não é com dipirona, cifebre, não. A temperatura chegou lá, a gente resfria o paciente. Tá? Pode passar. Não fazer POCs de rotina. Isso aqui pode chocar um pouquinho quem é muito entusiasta de POCs, mas não há evidência para fazer POCs de rotina, tá? E, aliás, onde se tentou randomizar isso, trazia um prejuízo à ressuscitação, porque sempre se pedia um tempinho a mais para poder pegar uma melhor janela, para poder dar alguma resposta que não é aconselhável. Toda a prioridade é em manter a ressuscitação cardiopulmonar. Não é para parar a ressuscitação cardiopulmonar. Se há na equipe pessoas experientes em fazer esse ecocardiograma, em fazer ultrassom, aí sim, a gente vai deixar, fazendo a compressão, ele vai tentar pegar a janela, mas o que tem que ficar bem claro aqui é que não vai parar a compressão cardiopulmonar para poder pegar uma janela para fazer o diagnóstico. O POCS tem que ser na vigência da rotina da ressuscitação cardiopulmonar. E eu acho que é o último daqui, pode passar, RCE com ECG sem supra. CAT, a gente tem a ideia de que o CAT não precisa ser precoce. Tá bom, não precisa, mas pode, tá? Existirão casos onde você vai ter um paciente que retornou à circulação espontânea, ele tem, por exemplo, aquele sinal de Wellens, que denota um infarto de DA. Não tem supra, mas precisa ir para CAT logo. Então, existirão casos
onde você não tem supra, mas você vai querer fazer o CAT logo. Então, portanto, CAT precoce é se necessário. Bom, vejam só, tudo que eu falei aqui foi com base nas evidências publicadas em 2021 e 2022. Ou seja, o statement de 2021 pegou estudos de 2020 para trás. O statement de 2022 pegou estudo de 2021 para trás. Eu quero ser mais atual do que isso. Para ser mais atual do que isso, eu vou pegar os estudos que não foram alcançados por esses statements que eu mostrei para vocês. Então, eu fiz uma seleção pessoal de buscar os 10 artigos que eu considerei mais importantes em restauração cardiopulmonar do último ano, especificamente do último ano, dos últimos 12 meses, que não foi alcançado pelos statements. Então, quais são as principais publicações as 10 principais publicações do último ano sobre restauração cardiopulmonar para a gente poder discutir aqui nessa fase final? São essas. Então, eu trago essa aqui primeiro. Existe qual melhor, publicado na New England, em outubro de 2022, qual o melhor alvo de pressão arterial em pacientes comatosos sobreviventes a uma parada cardíaca? O estudo foi publicado na New England, é um estudo dinamarquês, pode passar. E o argumento é simples. Será que é melhor, depois que o paciente volta da parada cardíaca, é melhor deixar uma pressão mais alta? Ou é melhor deixar uma pressão mais baixa? O argumento para deixar a pressão mais alta é que se a pressão estiver mais alta, eu vou melhorar a perfusão de órgãos críticos, como cérebro, coração e rins. Eu vou ter uma segurança maior de episódios de hipotensão. Agora, por outro lado, tem argumento bom para deixar a pressão mais baixa. Por exemplo, isso vai oferecer uma menor pós-carga para um coração em recuperação. Ótimo. Eu vou acabar precisando menos de drogas ativas que podem ter efeitos deletérios. Então, tem argumento para deixar mais alto, tem argumento para deixar mais baixo. Então, aqui há um equipoise. Então, como é que isso foi testado? Pode passar? Bom, eles fizeram o seguinte teste. Eles buscaram uma PAM de 63 contra uma PAM de 77. E só para a gente ter ideia do que é uma PM de 63 ou PM de 77, que às vezes isso não fica tão claro para a gente, uma PM de 70 é ter uma pressão de 90 por 60. Tem uma PM de 63, um exemplo, por exemplo, é ter uma pressão de 81 por 54. Uma PM de 77 é, por exemplo, ter uma PA sistólica de 99 por 66. Isso é uma PAM de 77 e de 63, para vocês terem uma ideia de que pressão a gente está falando exatamente. Pois bem, a gente imagina que para avaliar essas pressões, vai ser um estudo que dá para ser randomizado, mas não dá para ser duplo cego. Dá para ser cego para o paciente, que ele está comatoso pós-parada, mas não dá para ser cego para o intensivista. Então tem um viés aí possível nesse estudo, porque o intensivista vai saber qual é a pressão que ele está fazendo. Ah, nesse aqui eu vou botar 77, nesse aqui eu vou botar 63. E aí vem a grande jogada metodológica desse estudo, que eu acho fantástica. Eles usaram, pode passar um? Eles usaram um box que permitia a randomização cega para o intensivista. O que é isso? O aparelho vinha escrito assim, 70. E aquele 70, na verdade, dentro do aparelho, significava 63. Era falso para o médico. Vinha o aparelho e falava 70. E por dentro, na verdade, era 77. Ou seja, o valor era sempre ou superestimado no grupo que estava na pressão mais baixa, ou subestimado no grupo que estava na pressão mais alta. De modo que se pedia para o intensivista assim, olhe, procure a PAM de 70. Ajuste a pressão como você quiser, mas ajuste para colocar em 70. E, na verdade, ao ajustar para 70, ele estava ajustando para 77 se o grupo fosse mais hipertenso. Ao ajustar para 70, ele estava ajustando para 63 se o grupo fosse mais hipotenso. Então, existia a forma de fazer o controle desses pacientes dessa forma. Genial, seguro, porque a cifra pressórica não são tão diferentes e cegou, de fato, o intensivista protegendo o paciente. Pode passar. O que é que esse estudo mostrou? Sim, foi um estudo com pacientes com parada cardíaca extra-hospitalar, comatosos, excluía os que tinham assistolia não assistida, os que tinham suspeito de AVCH. Foi desenvolvido de março de 2017 a 2021. Foram quase 800 pacientes em 2 centros especializados da Dinamarca. Randomizado, duplo cego, com desfecho primário de morte em 90 dias ou uma qualidade neurológica ruim na alta. Pode passar. E aí vejam o que aconteceu. A probabilidade de sobrevida entre os dois grupos foi absolutamente igual. Não há diferença significativa, nem perto disso, entre os dois grupos. Ou seja, tentar manter uma pressão um pouquinho mais alta ou tentar manter uma pressão um pouquinho mais baixa não foi diferente.
Pode passar? De modo que a conclusão foi que ter como alvo uma pressão arterial média de 77 ou de 63 em pacientes que foram resultado de parada cardíaca não resultou em diferenças na porcentagem de pacientes que morriam ou tinham injúrias neurológicas importantes. Então, não foi diferente. Eu acho que a diretriz, a próxima, vai manter a mesma coisa. 65 de PAM, 90 por 60 de pressão, porque não foi diferente e eu acho que isso não muda a evidência. Só passar mais um. A única coisa que... pode passar alguns agora, está até o final daqui. Existem algumas análises críticas desse estudo. Pronto. Esse estudo ele teve uma diferença, embora foi de 63 para 77, na prática eles conseguiram uma diferença de 10 milímetros entre os dois grupos. Na prática, não foi tão distante, portanto, a diferença PAM. A pandemia Covid com certeza atrapalhou todos nós que fazemos pesquisa. Foram dois centros super especializados, não sei se seria assim em um centro que não fosse tão especializado no atendimento. No entanto, esse é o maior estudo do assunto, o maior de todos, e ele é duplo cego e randomizado. É muito forte. Então eu acho que isso não vai mudar a conduta porque ele reforçou a ideia dos parâmetros que a gente já tinha. Pode passar? Um outro estudo, que aliás é o mesmo estudo, inclusive, só que ele foi um estudo 2x2, então ele testou duas hipóteses ao mesmo tempo. Ele testou se os pacientes, se nesses dois centros de pacientes com parada hospitalar randomizada e aberto, deveriam receber uma FiO2 mais alta ou uma FiO2 mais baixa no pós-parada. Vejam, o grupo restritivo, ele começava, voltou, coloca uma FiO2 de 30% e buscava, através de gasos seriadas, manter uma PAM, uma PaO2 de 68 a 75. O outro, mais liberal, começava já com 60% de FiO2 e buscava, por gases seriados, manter uma PaO2 de 98 a 105. A ideia é que existem indícios de que excesso de oxigênio faz mal, mas também oxigênio é vital à vida. Qual dos dois grupos se beneficiaria mais? Pode passar? Vejam no gráfico A que a diferença, sempre quando você tem hipóteses assim, tem que ver o quanto eles conseguiram fazer de fato. Eles não conseguiram botar tão diferente assim o PaCO2 entre os dois grupos. E a fração a FiO2 oferecida acabou não sendo tão diferente entre os dois grupos ao fim das contas. O que a gente imagina então que aconteceu, pode passar, é que não houve diferença então dos resultados. Tentar um alvo mais restrito ou um alvo mais liberal não mostrou diferença nos desfechos que eles apontaram. Pode passar? De modo que a conclusão foi de que ter um alvo mais restrito ou mais liberal não trouxe benefício aos pacientes. Pode passar? Bom, o terceiro estudo que eu trago é esse. É um outro estudo, mas que com uma linha relativamente parecida. Foi publicado na New England desse ano. Será que vale a pena manter o paciente com um pouquinho de PaCO2 um pouquinho mais alto? Qual o racional disso? Pode passar um. É que a hipercapnia leve, comprovadamente, aumenta o fluxo cerebral em pessoas. Será que nessa fase aguda, que ele está pós-parada, vale a pena deixar um PaCO2 um pouquinho mais alto para poder tentar perfundir mais o cérebro de alguém que acabou de ter uma parada cardíaca? Esse é o racional. Pode passar? E aí eles buscaram essa comparação. Buscar o que está recomendado, que é manter uma PaCO2 de 35 a 45 no pós-parada, ou deixar por 24 horas o paciente com a PaCO2 propositadamente de 50 a 55, com a ideia de aumentar a perfusão cerebral por causa da hipercapnia. Interessante a hipótese. Pode passar? Foram 1.700 pacientes em 63 UTIs de 17 países. E o que o estudo mostrou, pode passar, foi que não houve diferença entre manter uma PaCO2 um pouquinho mais alta ou manter o que estava recomendado. De modo que, mais uma vez, estudo negativo não foi diferente deixar uma PaCO2 mais alta do que deixar uma PaCO2 mais baixa. Pode passar? O quarto estudo que eu trago é o controle da temperatura intra-hospitalar na parada cardíaca. Esse estudo foi publicado em novembro do ano passado na Circulation. Foram 11 hospitais alemães em qualquer ritmo, com a temperatura de 32 a 34 graus por 24 horas, versus não aquele controle que o Stefan Bernard colocou de colocar até 36 graus. Ele comparou contra deixar menor do que 35,5. Ou seja, ficava solta a temperatura e só era induzido algum controle de temperatura se ela ficasse acima de 37,5. O que é que o estudo mostrou?
Pode passar. Primeiro, de fato, eles conseguiram fazer isso. Durante 24 horas, os pacientes ficaram realmente com a temperatura em torno de 33 graus, enquanto o outro grupo que ficou solto ficou com a temperatura em torno de 37 graus. Pode passar. Vejam, nenhuma diferença de desfecho. Não houve diferença de morte aos 180 dias, não houve diferença de morte intra-hospitalar, não houve diferença de boa qualidade neurológica, nenhuma diferença de desfecho. Esse estudo ele tem um defeito que ele foi interrompido precocemente por futilidade. Talvez ele seja mais um estudo que não alcançou um poder suficiente. Mas é mais um estudo que se soma aos negativos em hipotermia terapêutica. De modo que eu acho que hoje em dia eu me sinto muito confortável para falar que a gente não deve necessariamente forçar uma hipotermia dos pacientes, mas apenas deixar a temperatura solta e nunca deixar que ele faça febre. Nunca deixar que ele faça febre. Se antecipar a isso. Esse outro estudo é o quinto estudo, só para a gente não perder as contas. É o quinto estudo, ele traz a comparação agora diferente. Será que controlar a temperatura desses pacientes, não deixar que ele faça febre, eu preciso fazer isso por 36 horas ou por 72 horas? Só isso. O que é que eles fizeram? Parada cardíaca extra-hospitalar de causa cardíaca. Todos tinham que manter 36 graus como alvo por 24 horas. E aí depois eles randomizavam. Randomizavam para um braço fazer 37 graus por 12 horas e o outro braço fazer 37 graus por 48 horas. Ou seja, o primeiro controlou a temperatura por 36 horas. O segundo controlou a temperatura por 72 horas. É melhor controlar a temperatura por mais tempo ou basta controlar por 24 horas, por 36 horas? Pode passar. Vejam que essas coisas na hora a gente pensa, planeja, mas na hora da execução pode ter um pouco de dificuldade. Vejam que o grupo de 72 horas, no fim, teve uma temperatura apenas muito pouco diferente do que teve o controle de temperatura de 36 horas. De modo que o que a gente imagina é o quê? Que não vai encontrar diferença, porque eles já não foram diferentes no seu basal. E aí, de fato, pode passar, nenhuma diferença nesse alvo de controle. Então, 36 horas como controle ativo talvez já seja suficiente. Isso não muda o que a diretriz vem fazendo. Pode passar. O sexto estudo foi uma busca, através de uma análise de registro, é importante dizer aqui, está publicado na Resuscitation, foi publicado esse ano, com base em registro, um registro gigantesco de um programa americano chamado Get Web Guidelines, onde, ao fim das contas, 320 mil pacientes foram analisados em base de registro, se vale a pena usar bicarbonato, vale a pena usar cálcio, vale a pena usar magnésio nesses pacientes em parada cardíaca intra-hospitalar. Pode passar? Vejam, aqui é o perfil dos pacientes e eu quero chamar a atenção que 58% deles usaram bicarbonato em algum momento, 33% deles usaram cálcio em algum momento, 10% deles usaram magnésio em algum momento. Particularmente, Gilson falando aqui, eu acho um percentual alto de uso de qualquer um dos três, para o que eu esperava de prática clínica. Bom, o que é que esse estudo mostrou? Pode passar. Não houve diferença quanto ao cálcio, não houve diferença quanto ao bicarbonato, não houve diferença quanto ao magnésio. No entanto, esse é um registro e que para ter uma resposta mais definitiva precisa de um grande estudo randomizado, de fato, para buscar desfechos numa coorte, na verdade, num ensaio clínico randomizado. Então, mais um estudo negativo. Pode passar? Salvo engano, esse é o sétimo estudo. O sétimo estudo, ele é da New England desse ano. Ele traz a avaliação de ECMO. ECMO no paciente com parada cardíaca extra-hospitalar. O que é que ele mostra? Os pacientes eram elegíveis e eu quero chamar a atenção para o que era um paciente elegível. Era um paciente com idade de 18 a 70 anos. Percebo que eles não fizeram em pacientes com mais de 70 anos. Foi um critério do estudo. É um recurso caro para um prognóstico que precisa ter uma chance de voltar maior. Então eles pegaram, só incluíram pacientes que foram reanimados por um bystander. Se ele não foi reanimado por algum período, ele não entrava no estudo. E ele tinha que ter um ritmo inicial de FV e sem um retorno à circulação espontânea por 15 minutos. Então, teve uma parada cardíaca, foi reanimado imediatamente. 15 minutos, não voltou ainda e o ritmo era de FV. Ok, ele era randomizado para ECMO versus não ECMO. Pode passar? E aí, o que é que esse estudo mostrou? 70 pacientes de um lado, 63 do outro.
nenhuma diferença entre os grupos. Mais um estudo negativo, porque é difícil fazer pesquisa em parada cardíaca, mais um estudo negativo com ECMO no contexto de parada cardíaca extra-hospitalar. Talvez, para a gente encontrar algum resultado, se é que há algum, porque não parece ter nem tendência, mas se é que há algum, teria que ter um tamanho amostral maior e é difícil fazer esse estudo. Pode passar o antepenúltimo estudo. Esse antepenúltimo estudo tem um racional muito claro. Pacientes que tenham 10 a 35% dos pacientes pós-parada cardíaca que retornam, eles têm ao eletroencefalograma atividades que lembram epilepsia. Nem todos têm epilepsia clínica, de ficar se tremendo, mas 10 a 35% têm atividade elétrica sem a manifestação clínica. E aí há a dúvida. Essas convulsões clínicas, a gente sabe que as convulsões clínicas são associadas a pior prognóstico, mas a gente não sabe se essa atividade elétrica, parecendo convulsão, é associada a pior prognóstico. Pode fazer sentido que sim. Então, esse estudo pegou pacientes comatosos pós-ressuscitação cardiopulmonar de 11 unidades da Holanda e da Bélgica e incluíram se apresentassem convulsões ao EEG. Então, eles só entravam no estudo se eles tivessem atividade elétrica ao EEG, mesmo que não tivesse atividade clinicamente de convulsão. Quando apresentava atividade ao EEG, eles eram randomizados. Randomizados para o grupo intervenção, que tratava com anticonvulsivantes mais sedativos em steps de gravidade e intensidade. E o outro grupo controle é que não tratava. Via a convulsão pelo EEG, mas só tratava se tivesse convulsão clínica. E aí, vale a pena pegar, monitorizar todos com EEG e só tratar, e na hora que aparecer convulsão no EEG, tratar com anticonvulsivante e com sedativo? Pergunta muito interessante. Eu acho que tem uma boa chance de ter sucesso. Boa chance que a gente mude conduta. Se a gente identificar que esses pacientes vão melhor se usarem anticonvulsivantes, anticonvulsivante vai passar a ser uma coisa indicada no pós-parada. Pode passar? E aí vejo que, de fato, os grupos foram diferentes. Isso aqui é importante. De fato, o grupo que era tratamento anticonvulsão, eles usaram, nenhum paciente ficou sem usar anticonvulsivante. Enquanto o outro grupo, que era só tratar se tivesse convulsão clínica, a imensa maioria deles não usou nenhum anticonvulsivante. Conforme o número de anticonvulsivantes a gente olha, o número de sedativos, o grupo de tratamento anticonvulsivante tratava mais. Então, aqui há uma diferença entre os dois grupos. A gente vai encontrar um resultado. Pode passar? E o resultado foi nenhuma diferença entre os dois grupos. Ou seja, o racional estava belíssimo, racional. Mas a ciência mostra que não há diferença entre os dois grupos. Tratar convulsão pelo EEG não foi melhor do que simplesmente acompanhar e só tratar se ele convulsionar clinicamente. Então, isso não vai mudar de recomendação. Estudo belíssimo, um dos melhores que eu vi esse ano e que, de fato, não vai mudar o que a gente faz. Agora, para finalizar, nos dois últimos, tem potencial mudança. Potencial mudança do que a gente vai enxergar no algoritmo, eu vou comentar um pouquinho sobre eles. O penúltimo estudo é esse que eu vou passar agora, pode passar. É esse aqui. É um estudo do CHEST, é um estudo que comparou a amiodarona contra a lidocaína em parada cardíaca intra-hospitalar a partir de um grande registro. Era registro, tá? E o que é que esse estudo mostrou? Pode passar. Ele pegou, então, daquele registro Gateway Guidelines, ele pegou de 2000 a 2014, identificou 14 mil que usaram, de fato, amiodarona ou lidocaína. Não podia ter usado os dois, não podia não ter usado, tinha que ter usado um desses dois com alguma desfibrilação feita. E aí, o que é que vale mais a pena? Usar amiodarona ou usar lidocaína no paciente em FV? Pode passar? 70% usaram amiodarona, 30% usaram lidocaína, tá? Pode passar? Vejam, nesse estudo, que é um registro, mostrou que a melhora de circulação espontânea aconteceu mais na lidocaína do que no amiodarona. A sobrevida de 24 horas aconteceu mais na lidocaína do que na amiodarona. Sobrevida para alta hospitalar, mais na adrenalina do que na amiodarona. E desfecho neurológico favorável, mais na lidocaína do que na amiodarona. Ou seja, foi um estudo favorável à lidocaína em relação à amiodarona. Um comentário que eu quero fazer aqui. Esse estudo, a conclusão dele é essa, simplesmente. Agora, eu sinceramente, eu acho, e aí a opinião de pesquisador, eu acho que ele ainda não muda a conduta, ele incentiva a gente que a gente planeje
mais um estudo duplo cego e randomizado com amiodarona e lidocaína. Porque é difícil mudar a conduta a partir de registro. Registro tem muitos viés que podem estar implicados. Será que os grupos que usaram a lidocaína tinham alguma diferença de estrutura que não os grupos que tinham amiodarona em seu hospital? Por que foi diferente assim? Se não foi, será que eram mais graves? Será que eram... É difícil controlar essas coisas. Então, embora seja muito interessante, isso aqui valida um novo estudo, que já existiu até, mas valida um novo estudo, um estudo randomizado, duplo cego, com amiodarona versus lidocaína, para ver se de fato há uma diferença. Pode finalizar? Esse é o último estudo que eu vou apresentar para os senhores. E esse foi publicado na New England, em novembro de 2022, e eu acho que ele tem um potencial grande de mudar a diretriz. É o seguinte, qual a estratégia ideal para desfibrilar um paciente com FV? Pode passar? Esses dois conceitos eu queria trazer. Primeiro foi um estudo de 3 grupos, randomizado por clusters. Cluster é o seguinte, cluster é quando você não randomiza o paciente, você randomiza o centro. Então, tal centro vai fazer tal forma, tal centro vai fazer de outra, tal centro vai fazer de outra. Só que ao randomizar dessa forma, eles também fizeram de propósito um crossover. Ou seja, aquele que foi randomizado para fazer daquele jeito, depois de um determinado tempo vai fazer daquele outro jeito. Sensacional, isso acaba tornando muito homogênea a comparação. Eu não corro o risco de pegar um centro que seja muito bom e randomizar ele para uma forma só de fazer a desfibrilação. Isso foi feito em Ontário, no Canadá, e os pacientes tinham que ter necessariamente uma FV refratária, que eles definiram da seguinte forma: 3 choques sem voltar a FV, sem voltar ao ritmo sinusal, era considerado como FV refratária. Essa é a forma que a gente faz a desfibrilação convencional. A gente pega uma pá aqui, bota outra pá aqui e choca. As outras 2 comparações que ele fez foram as seguintes. Pode passar mais uma? A comparação com o anteroposterior. Será que é melhor fazer dessa forma ou fazer anteroposterior? Ou uma terceira forma que para mim foi uma novidade, curioso aqui, pode passar, que é essa. É duplo choque. Botar 2 desfibriladores, um assim, e a cada vez que disser assim, deu tempo, vamos chocar, choca com os 2. Choca anteroposterior e choca anterolateral. E aí, qual que é melhor? Fazer o choque padrão? Fazer o choque anteroposterior? Ou fazer o choque dos 2 lados? Duplo, né? Pode passar? Vejam que na hora que a gente busca a sobrevida, comparando o duplo contra o padrão, ou comparando o anteroposterior, o VC do anteroposterior, tá? Comparando o duplo contra o padrão, ou o anteroposterior contra o padrão, ambos são favoráveis em termos de alta hospitalar, com sobrevida, obviamente. Ambos são favoráveis quanto a terminar a FVTV. E não chegam a atingir, e não foram desenhados para isso, inclusive, o retorno à circulação espontânea e o ranking score, embora esses 2 foram atingidos pelo duplo. Então, o anteroposterior foi melhor do que o tradicional que a gente faz, e o duplo foi melhor do que o anteroposterior com a intensidade, com a amplitude maior. Eu acho que isso aqui valida que talvez a gente passe a ter que fazer a desfibrilação dupla nos pacientes. Isso é uma novidade enorme, tem que fazer dupla desfibrilação. Imagine como é que é ensinar o ACLS com 2 aparelhos de choque para poder dar os 2 choques ao mesmo tempo. Não sei, vamos ver como é que vem a próxima diretriz, mas eu acho que esse foi o melhor trabalho do último ano e por isso eu escolhi ele para trazer no final para vocês.